o que só nunca escondi. Vantagem nunca contei, muita luta já perdi, muita esperança gastei, até medo já senti. E não foi pouquinho não, mas fugi, nunca fugi, nunca abandonei meu chão. A história não é uma carroça abandonada à beira da estrada. A história é um carro alegre, que atropela indiferente todo aquele que a negue. É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, acenando muitos braços, balançando os nossos filhos. A história é uma chama iluminando o cenário, incendiando o plenário, inventando outra trama. A história evita que os ventos batam portas mal fechadas, revirem terras mal socadas e espalhem os nossos lamentos. Em 13 de março de 1964, num grande comício no centro do Rio de Janeiro, o presidente da República, João Goulart, o Jango, um trabalhista apoiado pela esquerda, anunciou as reformas de base, pacotes de medidas sociais e econômicas que beneficiariam diretamente os trabalhadores urbanos e rurais, causando euforia nas classes exploradas. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para eles trabalhar. O comício reuniu mais de 300 mil pessoas, em sua maioria sindicalistas, bancários, estudantes, operários, servidores públicos, ferroviários, marítimos, aeroviários, trabalhadores rurais e comerciários. Além de Jango, inúmeros líderes progressistas discursaram em favor das reformas, recebendo total apoio da massa humana que se concentrou entre o quartel do Ministério da Guerra e a estação da Central do Brasil. Porém, a tentativa ousada do governo em melhorar a vida da população assustou a elite e a classe média conservadora. Os latifundiários, por exemplo, que detinham a propriedade de grandes extensões de terra ociosas, foram os primeiros a reagir e a se armar para impedir qualquer tentativa do governo de distribuir terras ao povo, passando a conspirar abertamente contra o presidente. Nesse cenário, a direita militar, unida aos golpistas civis que defendiam os interesses dos Estados Unidos no Brasil, entendeu que o comício fora uma provocação do presidente à classe dominante,
que classificava o chefe da nação como comunista que pretendia transformar o Brasil numa república sindicalista influenciada pela União Soviética e pela China. Nesse período, os blocos capitalista e socialista lutavam pela conquista de territórios onde pudessem exercer suas influências ideológicas. O mundo estava mergulhado na Guerra Fria. O medo de um conflito mundial com a utilização de armas atômicas deixou a humanidade sob absoluta tensão. No Brasil, a situação se agrava à medida que Jango se aproxima da esquerda. A conspiração fervilha nos quartéis, incentivada por governos estaduais, que recebiam vultosa ajuda financeira da Casa Branca. Carlos Lacerda da Guanabara, Adhemar de Barros de São Paulo e Magalhães Pinto de Minas Gerais eram os principais agentes subversivos. Sentindo que a pressão golpista aumentava dia a dia, os apoiadores de Jango decidiram organizar comícios de resistência em todo o Brasil. Em Maceió, o Comando Geral dos Trabalhadores marcou uma manifestação para o dia 29 de março na Praça do Pirulito, que teria a presença de Leonel Brizola, deputado federal pela Guanabara, e Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Só que as forças da reacionária e já golpista, né, o golpe já estava em marcha praticamente, cerca a Praça do Sinibu, com metralhadoras, com jagunços, são milhares de pessoas que tomam de assalto a praça e proíbe a realização do comício. Chegavam notícias a respeito da presença de Miguel Arraes, indicando que ele teria sido barrado na fronteira com o estado de Alagoas, não podendo ingressar no território alagoano. E que também um grupo de usineiros fortemente armados estavam reunidos na Praça Sinibu para impedir que o governador Miguel Arraes fizesse parte dos oradores do comício promovido pelo Comando Geral. Fizeram as intersecções nos trilhos lá em União dos Palmares para impedir que o trem viesse, que é uma história que viria um monte de gente armada para cá, com tudo discurso para poder criar um clima de tensão, de conflito, mas em última análise nem essas forças ligadas aos usineiros, principalmente, que foram os principais mobilizadores dessas forças, tinham potencial suficiente para dar golpe, ou sustentar golpe, no caso de um conflito armado, e uma esquerda muito menos. Mas em 1º de abril de 64, o golpe de Estado, que contou com o apoio explícito do governo dos Estados Unidos, destituiu Jango pela força das armas. O presidente que assumira o governo em 7 de setembro de 61, logo após a renúncia intempestiva de Jânio Quadros em 25 de agosto, voa para o exílio, do qual só regressaria morto em dezembro de 1976. Naquele março de 64, o jovem Petrúcio Lages, então com 23 anos, ganhava a vida como escriturário do Banco do Nordeste, no qual ingressou em 1960 por concurso público. Paralelamente, cursava filosofia na Universidade Federal de Alagoas e militava no movimento sindical na qualidade de membro do Partido Comunista Brasileiro, que tinha o legendário Luiz Carlos Prestes como secretário-geral. Com o triunfo do golpe militar, as forças de repressão a serviço da nova ordem começaram a prender em todo o Brasil os apoiadores do governo deposto. Tudo caiu como um castelo de cartas, porque eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Todos nós fomos derrotados em 64.
o Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. E a classe operária sofreu a pior derrota, que é a derrota sem luta. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade foi o que permitiu a eles darem o golpe. Chegaram, empurraram a porta, ninguém pediu nada, entraram. Dali um pouco tinha mais 2 portas, empurraram as outras 2 portas, não tinha ninguém também, entraram. E assim foi o que ocorreu. Em Maceió, militantes de esquerda são presos e levados para a casa de detenção, uma velha masmorra demolida em 1969 que ficava na Praça da Independência, em frente ao quartel-geral da PM. Na época do golpe, os pais de Petrúcio, humildes trabalhadores, estavam separados. Coube então a ele, com 22 anos, assumir a guarda das 3 irmãs, menores de idade. Os 4 residiam numa casa da rua Quintino Bocaiúva, na Pajuçara, onde hoje funciona um supermercado. Enquanto a caça às bruxas se espalhava pelas ruas de Maceió, Petrúcio foi avisado por suas irmãs que a polícia estava à sua procura. E eu tenho uma lembrança muito marcante do dia 1º de abril de 1964, quando estávamos eu e minhas 2 irmãs em casa e a polícia invadiu à procura do meu irmão. Bando de homens mal encarados, né? E nós éramos praticamente todas de menor de idade. A minha irmã mais velha tinha 18 anos, né? Então, eles entraram, nos trataram mal, derrubaram todos os livros, documentos. Inclusive, tinha um quadro do Fidel Castro na parede e eles disseram, olha aqui, a pessoa não é comunista? Olha aqui o quadro, olha aqui a prova. Quando os policiais foram embora, elas procuraram sair de casa e me esperar antecipadamente em algum lugar. E saíram seguindo a linha de ônibus do bairro para ver se me encontravam no ônibus, para acenar para que eu descesse e não chegasse em casa, porque eles poderiam estar às escondidas esperando a minha chegada. E aconteceu, tive sorte de elas me virem e eu as vi, também caminhando na calçada, olhando desesperadas para os ônibus, a minha procura. Aí eu desci e elas me avisaram, não vá para casa, porque você vai ser preso. O primeiro abrigo que o bancário procurou na intenção de escapar da perseguição policial foi a fazenda do primo Afrânio Lages, nos arredores de Maceió. Mas o futuro governador de Alagoas, já comprometido com os golpistas, se recusou a receber o parente em suas terras. Na tentativa de se livrar de seus perseguidores, Petrúcio toma o destino de Palmeira dos Índios, sendo acolhido por um tio. E eu cheguei lá em Palmeira dos Índios, fiquei por uma temporada de uma semana, no máximo, 4, 5 dias, por aí que eu me lembre. E foi lá que eu fui preso. Essa prisão se deu de forma inesperada. Eu jamais poderia imaginar de ser identificado numa cidade pequena, longe da capital. Eu estava no local de trabalho do meu tio, ele tinha me levado para, talvez, acho que era a primeira vez que eu tinha saído com ele para a rua. E então, estava lá nesse prédio onde ele trabalhava e, de repente, para na porta um jipe da Polícia Militar com vários soldados armados até os dentes, digamos assim, metralhadora. Eu não tinha alternativa. Quando o comandante entrou no recinto e perguntou ao meu tio
qual era o meu nome. O meu tio, sem palavras, apavorado, não soube responder. Eu mesmo tive que responder e ter que acompanhar o comandante da guarnição até o posto policial. Quando eu cheguei na porta do prédio, parece que a cidade toda estava ali para ver aquele espetáculo, vendo os policiais me levando. Eu tive que entrar no jipão lá, gente de um lado, gente do outro da rua. Parece que era um acontecimento assim extraordinário, né? E devia ser para uma cidade pequena. Trazido a Maceió sob escolta armada, o jovem progressista é apresentado na cadeia pública, onde se encontra com outros militantes capturados nos dias anteriores. Eu cheguei na prisão, era um dia de visita. Quando eu fui me aproximando, o primeiro andar, estavam lá no primeiro andar os presos políticos, aqueles que já tinham sido afastados da prisão com presos comuns. Porque inicialmente eles jogavam os prisioneiros nas celas comuns, de presos de todo tipo. E eu também fui para lá. Mas os meus colegas e conhecidos, e correligionários, companheiros de luta, estavam na sacada do prédio e me saudaram como se fosse uma honra chegar, e era, de certa forma, era uma honra chegar lá e estar ao lado daqueles que também lutavam pelas mesmas causas. Do Banco do Nordeste foi preso o Petrúcio, foi preso o Eliezer, e outros bancários foram presos do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e de outros bancos privados, inclusive, que eram da diretoria do sindicato ou não. Uma boa parte não era nem da diretoria do sindicato. Alguns eram até da diretoria dos institutos de pensão. O Eliezer, por exemplo, ele não era da diretoria do sindicato, mas ele era da diretoria do Instituto de Pensão dos Bancários, do IAPB. Quando eu fui preso em Recife, por solicitação de um delegado daqui de Alagoas, o nome eu não lembro se era Álvaro, um nomezinho assim, ou Rubem Quintela. Aí eu chegando aqui, mais ou menos 17, 18 horas do dia 20 de abril, eu fui levado na secretaria da penitenciária, da casa de detenção, apresentado ao secretário, nome eu não lembro, e ele mandou para a sala onde estavam alguns presos políticos assim de mais destaque. Por exemplo, Jaime Amorim Miranda, Dr. José Moura Rocha, Dirceu Lindoso, um jornalista da Etienne, Rubem Colasso, Manuel Lisboa. Eu fiquei com esse pessoal. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Antes de ser preso pelo governo golpista, Petrúcio desenvolvia intensa atividade sindical e política. Eu tinha atuação política tanto na minha área de trabalho, que era os bancários, no sindicato dos bancários. Eu participava das atividades de militância, e também atuava na universidade, na Faculdade de Filosofia. Era diretor de um jornalzinho chamado Novo Sol, escrevia algumas crônicas, alguns textos sobre o momento político, a situação de risco político da época. Então a minha atuação era tanto na Faculdade de Filosofia quanto no banco. Petrúcio conta que logo depois do comício pelas reformas realizadas no Rio de Janeiro em 13 de março,
os legalistas pressentiam que o golpe já estava nas ruas. A situação política do país foi ficando cada vez mais grave diante das tentativas militares para a derrubada do Jango. E isso repercutia em todas na área sindical como um todo, né? Nos sindicatos dos trabalhadores de todas as categorias, inclusive na minha área também. E à medida que a situação foi se agravando, nós tomávamos cada vez mais consciência do risco e do golpe militar que terminou vindo, né, de repente. Próximo da data do golpe, que na verdade ocorreu, no meu ponto de vista, em 1º de abril de 64, embora já houvesse sinais de que iria acontecer na madrugada do dia 31 de março. Antes nós participamos de várias atividades de tentar conter aquele movimento que iria rasgar a Constituição, como num comício que houve na praça, no centro do comércio de Maceió, e que foi dissolvido à bala pela polícia e não continuou, e houve uma dispersão muito grande a partir dessa data. Houve reunião no sindicato dos petroleiros, de vários sindicatos juntos, e apenas como uma forma de protesto, mas que não resultou numa possibilidade de resistência forte contra aquele movimento que era nacional, e nós éramos muito poucos aqui em Maceió para tentar qualquer coisa. Não tínhamos nenhuma forma de resistir a uma subversão armada dos militares. A lembrança mais forte é exatamente da dissolução desse comício, de uma assembleia de resistência no Sindicato dos Petroleiros, e no dia seguinte da invasão da minha casa pela Polícia Militar à minha procura. A velha cadeia de Maceió, que abrigara em suas celas presos famosos, como os suspeitos do assassinato do empresário Delmiro Gouveia e até dos cangaceiros do bando de Lampião, agora recebiam os que defendiam a legalidade. Enquanto os presos políticos mais notórios desfrutavam de um certo conforto, os menos conhecidos amargaram dias terríveis nas pocilgas habitadas pelos presos comuns. E fizeram até uma festa. Olha o Petrúcio, está chegando, olha o Petrúcio aí, chegou, tal. Ele fugiu, mas pegaram ele. Mas eu não pude ficar nesse dia com eles. Fui direto para o porão. As condições do presídio, ele é relatado pelo Rubens Colasso, onde ele descrevia como era a cela, onde você tinha no canto das paredes, você tinha uma canaleta onde as fezes corriam ali. O aparelho sanitário era no meio da sala, no meio da sala era uma latrina ali. E essa cela era do tamanho mais ou menos disso aqui, para comportar quase 30 homens. Você tinha os presos colocavam a água e tal, e carbureto, para aliviar o mau cheiro das fezes, de urina, todas as manhãs, principalmente, para fazer essa limpeza. Houve um surto de gripe muito forte, né? E eu baixei da enfermaria. E aí a gente precisa ter muito jogo de cintura para conviver com todo tipo de pessoa, inclusive pessoas de índole muito bruta, né? Sem qualquer resquício de sensibilidade, mas felizmente eu superei isso. Com riscos, porque cheguei a presenciar
uma briga dentro da cela, que tinha muito mais pessoas do que deveria ter. Uma briga que saiu com uma violência muito grande, inclusive com uma arma improvisada que eles costumam fazer, mas que, felizmente, não aconteceu o pior. A comida da cadeia, eles davam o bacalhau, o arroz, o feijão e o sal, e você cozinhava na cela, né? Não tinha... Claro, e as pessoas de classe média que estavam ali não usavam essa alimentação. Quando eu ia na cadeia, era um clima tranquilo, né? No começo teve alguns problemas, né? Porque meu pai mesmo criou problema, porque provocava. Meu pai era um agitador, né? Ele ficava lá dizendo, olha, esse pessoal que tinha as missas, né? Ele dizia, como é que pode comunista ir para a missa? E aí, então, ele gerava um constrangimento, né? Eu estava numa cela de, vamos dizer, pessoas mais privilegiadas. Nós tínhamos refeições, nossa família, não que eu não tinha família aqui, mas as famílias levavam bolo, comida, e era recebido sem restrição nenhuma. Depois de uma semana, mais ou menos, naquela acomodação improvisada lá na cela dos presos comuns, que era muito uma verdadeira pocilga, não só de sujeira, tudo muito improvisado, o vaso sanitário era um buraco no chão, não tinha privacidade nenhuma, era tudo muito coletivo, muito sujo, muito imundo, na verdade. Era um cárcere da pior espécie. Depois de uma semana, em razão das tentativas dos meus companheiros para me resgatar daquela situação e levar para a convivência deles, aí eu consegui sair, aí foi quando pude respirar melhor, porque eu estava num ambiente de mais conforto e de mais solidariedade de todos. Além da preocupação com as precárias condições carcerárias dos presos que não tinham curso superior, havia ainda o temor de que os detentos sofressem torturas para revelar supostos planos comunistas que, na visão paranoica dos militares golpistas, transformariam o presidente Jango em ditador. Nos primeiros meses da ditadura, da implantação da ditadura em Alagoas, poucas pessoas foram torturadas. O Rubens Colasso foi o principal. Eu ouvi relato e comentários do Rubens Colasso dizendo que foi levado para determinado lugar, ameaçado de fuzilamento, que outros dias ele foi retirado da cela à noite, levado para um determinado lugar e havia um tonel cheio de água e colocavam a cabeça dele dentro do tonel. Quando ele estava agonizando, querendo já água entrando nele, aí retiravam ele. Aí respirava, fazia isso. Relato dele. Psicológica, tortura moral, essa existia. Inclusive uma delas era, olhe, um grupo de vocês aqui vai ser levado para Fernando de Noronha. E havia toda uma mística de que no avião abria-se uma porta durante o voo e jogavam-se alguns no mar. Então isso era uma tortura, porque imagina as famílias, as pessoas com a expectativa de ser transferido, vai, não vai. Então havia essa tortura existiu. Um outro fato aconteceu. O jornalista, e depois viria a ser juiz de direito, Gabriel de Freitas Soares, foi castigado no presídio. Inclusive, ele e o Rollinson de Cavalcante, que era um estudante, foram colocados numa temida cela, que era a cela número 12. Essa cela número 12 era especialmente reservada para estupradores, para assassinos os mais violentos. Eles eram colocados como forma de serem castigados dentro dessa cela 12, que era uma cela de chapa de ferro. Mesmo passando maus bocados nos porões da ditadura, Petrúcio guarda em suas memórias do cárcere momentos de aprendizado e solidariedade passados entre os seus companheiros de luta.
Naquele primeiro momento, na cadeia pública, a gente fazia o que passou a fazer depois que fomos transferidos para uma enfermaria do Exército, que era no local próximo, mas de muito mais distância da prisão comum. Era uma prisão especial. Jogávamos xadrez, líamos bastante e conversávamos sobre a situação política do país naquele momento. E lá, na enfermaria do Exército, nós tínhamos ainda mais liberdade. Passávamos, era uma cela praticamente comum, era convivência diária de todas as pessoas, de todo mundo. Comunista desgraçado. Cadê o resto da cambada? Não sei de nada. Não conheço ninguém. A única coisa desagradável eram os chamados para depoimentos. E aí havia um receio de ofensas, de coação, de tortura. Eu mesmo fui chamado para depor uma dúzia de vezes. Esse depoimento não era na cadeia porque os interrogadores não se constrangiam em ir para a cadeia pública, que era um lugar muito deplorável para eles. Eles chamavam, como no meu caso, para o quartel da Polícia Militar, que ainda hoje existe lá na praça. E os meus depoimentos de inspetores do banco foram naquele local. Eram depoimentos sobre investigação do banco, né, para saber, tentar me culpar, criar situações de culpa para me demitirem. Mas não encontraram nada que fosse motivo para demissão, tanto que não foi o banco em si que mandou. O banco cumpriu uma ordem do governo federal para me mandar embora. Preso sem provas, Petrúcio deixou a prisão em 23 de julho, juntamente com uma leva de militantes detidos ilegalmente por quase 100 dias. A velha cadeia, aqui vista em foto aérea de 1968, quando completou 100 anos de idade, foi riscada do mapa no ano seguinte. Atualmente, vive apenas como ponto invisível de pesquisa para historiadores e nas lembranças daqueles que padeceram em suas celas sombrias. Logo em seguida, Petrúcio voltou a trabalhar no Banco do Nordeste. Entretanto, seu martírio como perseguido político estava apenas começando. O Diário Oficial da União, de 9 de outubro de 1964, trouxe um decreto da ditadura, exonerando centenas de servidores bancários, entre eles Petrúcio Lages. Depois que eu recebi a notificação da minha demissão por decreto presidencial, com base no ato institucional número 1, eu decidi que não poderia ficar em Maceió porque eu não teria chance de ter emprego, de sobreviver com dignidade. Eu teria que sair de Maceió e, embora não pudesse oficialmente deixar a cidade, eu saí a si mesmo. Procurei me exilar dentro do meu próprio país. E esse exílio me levou a procurar um novo rumo na minha vida e criar novas raízes no Rio de Janeiro, onde eu vivi até recentemente. No Rio de Janeiro, o agora ex-bancário, que chegou a concluir o curso de filosofia em Maceió, optou pela clandestinidade. Mas isso não o impediu de participar de todos os grandes protestos contra a ditadura até 1985. Ao se integrar à vida carioca,
Petrúcio se casou e teve 3 filhos, agregando ainda um enteado. Unidos, eles acompanharam sua luta em busca de paz e justiça. Pepeu, como chamamos Petrúcio em família, é uma prova viva desses tempos da ditadura, com perseguições, prisões, torturas de pessoas presas e assassinatos apenas porque tinham pensamentos diferentes do grupo que tomou o poder pela força das armas em 1964. Eu acho que o que mais marca a nossa criação é o fato que provavelmente o levou à sua luta contra a ditadura, que é o olhar pela razão, pela informação, pela leitura, o inconformismo pelo que não é certo, assim, um olhar filosófico profundo perante a vida e a justiça. Já ali estava incutindo nos filhos, né, uma coisa de não conformação, não aceitação de qualquer tipo de opressão, de injustiça social mesmo, né? Então isso ficou bastante marcado. Eu acho que isso marcou muito a minha história, meu percurso aí. Acho que ficou bem carimbado. Me senti orgulhoso, por mais estranho que isso possa parecer. Eu entendo que os motivos que o levaram até isso só podem me trazer orgulho pelo fato de ele estar lutando pelas causas justas, pelo bem do país, pelo bem das pessoas, dos estudantes, dos trabalhadores, dos mais desvalidos. A influência dele, admirando os valores de humanidade, de civilidade, de igualdade, entendeu? De luta contra todas as injustiças, que me formou um homem de esquerda. E um detalhe interessante, ele com 83 anos continua trabalhando, é o bancário mais antigo do Brasil, fazendo a luta que ele começou, portanto ele nunca perdeu a perspectiva, a utopia, e é necessário fazer uma referência, porque em Alagoas a gente tem figuras combativas como ele. Ele é uma referência, principalmente dessa nova geração, uma referência viva, né, da importância da defesa da classe trabalhadora, da defesa da democracia, principalmente no momento que a gente está atravessando, um momento de tanta dificuldade, um momento sombrio, né, um momento que o atual presidente ele faz defesa da ditadura militar. Então, eu queria aqui reverenciar o companheiro Petrúcio pela sua caminhada, pelo exemplo de vida, não só do ponto de vista familiar, cidadão militante. Então, isso que chama muita atenção na trajetória de vida do Petrúcio, né? Essa questão da resiliência dele, da resistência, da coragem e da sua sede de luta. Isso, com certeza, é um exemplo muito grande para toda a nossa categoria, para todos os trabalhadores, né? Só a figura do Petrúcio já representa muito, né? Já dá um gás muito forte para os trabalhadores. Você vai visitar a agência do banco, ele está lá na linha de frente, atendendo o público, sempre com um sorriso no rosto, bem-humorado, trata bem todas as pessoas, é uma referência tanto para os clientes como para os colegas que lá estão. Todos gostam dele, chamam ele no banco de seu Pepé, alguns colegas, né? Então é uma situação assim, sui generis, uma situação que nos traz muita alegria, né? Termos esse colega, esse companheiro de luta, de tanta história dentro do Banco do Nordeste, tanta história dentro do movimento sindical bancário, dentro das lutas travadas pelos trabalhadores. O companheiro Petrúcio foi desde sempre aquela pessoa que não desiste fácil, aquela pessoa determinada e digna. Além de ele ser funcionário do Banco do Nordeste, ele faz parte da diretoria atual do Sindicato Bancário de Alagoas. E na sua história com o Banco do Nordeste, ele já foi demitido 3 vezes. Estamos aí na luta por mais uma reintegração. Estamos juntos, companheiro, nessa luta, nessa caminhada. Boa sorte! A partir de 1990, Petrúcio dá início a uma longa luta jurídica para obter sua reintegração ao Banco do Nordeste. A União recursou e o Banco do Nordeste, né, no caso, o Banco do Nordeste recursou até onde podia, atrasou muito o processo, né, imagina o processo de 2008, ainda está em truço hoje, então foi um processo bastante disputado, né.
Mas no fim o Petrúcio foi vencedor e a gente conseguiu reintegrar o Petrúcio ao Banco Nordeste do Brasil. Depois de muitas idas e vindas, a primeira vitória se dá em 16 de agosto de 2016. Logo após ter completado 76 anos de idade, o veterano bancário é finalmente reintegrado ao banco, virando manchete de jornal. Entretanto, a caminhada em busca de justiça ainda estava pontilhada de armadilhas. Em dezembro de 2020, o Banco do Nordeste voltou a desligar o servidor, usando um artifício da Emenda Constitucional 103, segundo a qual funcionários públicos que completam 75 anos devem ser sumariamente desligados. Inconformado com essa decisão, o Sindicato dos Bancários, por meio do seu departamento jurídico, tomou a causa como uma questão de honra para a categoria, ingressando na Justiça do Trabalho com ações pertinentes em favor do servidor. Nessa linha, em 31 de março de 2021, data que marcou o aniversário de 57 anos do início do nefasto golpe militar de 64, Petrúcio obtém nova vitória contra o arbítrio, por meio de sentença liminar histórica proferida pela juíza Verônica Guedes Andrade, do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, sediado em Maceió, que o reintegrou ao quadro de servidores do Banco do Nordeste. Hoje, 31 de março de 2021, faz aniversário o golpe militar que tirou dos cidadãos brasileiros o direito de votar, que censurou, perseguiu, torturou e matou milhares de brasileiros. É lamentável e inadmissível que nos dias de hoje, mesmo após tantos anos de sofrimento passados pelo reclamante, vítima da ditadura militar, o Banco do Nordeste ainda continue procurando pretextos para dispensá-lo, o que remonta às perseguições políticas às quais o reclamante já foi submetido. Não conceder a tutela, ora pleiteada, seria condescender com a atitude reprovável do banco réu. Portanto, recebo a pretensão de tutela provisória de evidência nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil. Ao analisar todos os pedidos, os nossos e a contestação do banco, a juíza da 2ª Vara do Trabalho daqui de Maceió optou por reintegrar, em sede de liminar, determinou a reintegração de Petrúcio. A sentença dada pela doutora Verônica é uma sentença histórica, porque ela não só reconheceu um direito que já era consagrado, tanto pela anistia quanto pelas decisões judiciais anteriores, que o banco se recusou o tempo inteiro a reintegrar e, sobretudo, a pagar os direitos devidos ao Petrúcio. E como o Petrúcio hoje não, há bastante tempo, ele passou a ser um símbolo nacional dos bancários e dos perseguidos políticos, porque já está com mais de 82 anos e permanece trabalhando como se estivesse começando na carreira de bancário hoje. Entretanto, filigranas jurídicas continuaram a bloquear o caminho da jornada de Petrúcio em busca da resolução final para o seu caso. Em 8 de agosto de 2022, por decisão unânime da primeira turma do TRT-19, a liminar da juíza Verônica foi cassada. Em ato contínuo, praticado em 16 de agosto, o BNB demitiu Petrúcio pela 3ª vez, fazendo com que o Sindicato dos Bancários recorra a novos remédios jurídicos com os quais pretende reformar a sentença dos desembargadores e trazer Petrúcio de volta ao banco, numa batalha jurídica sem tréguas.
Agindo rápido, a entidade que representa os bancários decidiu ainda publicar uma dura nota de repúdio contra a atitude da diretoria do banco, que se valeu de uma decisão jurídica inconclusa para afastar o funcionário. Bom, além do remédio jurídico já introduzido pelo Sindicato dos Bancários de Alagoas nesta gestão, né, nós vamos buscar incessantemente que o Petrúcio seja reconhecido. O sindicato não irá, de forma absolutamente nenhuma, desistir da luta do Petrúcio. Se eles, por si próprios, não desistem, imagine nós. Né? Então nós vamos buscar que o Petrúcio tenha o seu trabalho e a sua vida, o seu direito reconhecido, por lei e administrativamente também, junto ao banco, pois o Petrúcio é um bancário verdadeiramente que não se rende. Apesar de todos os obstáculos, Petrúcio, hoje aos 82 anos, continua na linha de frente lutando por seus direitos, surrupiados por leis ditatoriais feitas especificamente para prejudicar a classe trabalhadora. Movido pelo inconformismo com as injustiças, dirige-se às novas gerações, conclamando determinação, resistência e coragem. Afinal, ele é o bancário que não se rende. Para mim, a palavra de ordem é resistir. Resistir sempre em defesa dos valores da civilização, da democracia e das grandes causas da humanidade. A democracia é um edifício em permanente construção e cada um de nós tem a responsabilidade e a obrigação de participar dessa construção. Numa sociedade de classes, é imperioso que cada pessoa procure defender os interesses de sua categoria frente à exploração da mão de obra pelo capital espoliador. O voto é a maior arma na escolha de candidatos comprometidos com as causas do povo. Resistir, para mim, agora e sempre, é um imperativo categórico. Resistir principalmente porque estamos vivendo um momento de grande risco de retrocesso civilizatório, pelas ameaças constantes do governo fascista no poder contra nossa democracia. É preciso resistir hasta la vitória final. Há no mundo uma raça de homens com instintos sagrados e luminosos, com divinas bondades do coração, com a inteligência serena e lúcida, cheia de dedicações profundas, de amor pelo trabalho e de adoração pelo bem, que sofrem, que se lamentam em vão. Estes homens são o povo. Estes homens, sob o peso e o calor do sol, trazidos pelas chuvas, ruídos do frio, descalços, mal nutridos, lavram a terra, revolvem-na, gastam a sua vida, a sua força para colher o pão, o alimento de todos. Estes homens são o povo e são os que nos alimentam. Estes homens vivem nas fábricas, pálidos, doentes, sem famílias, sem doces noites, sem um olhar amigo que os console, sem o repouso do corpo e a expansão da alma, e fabricam o ninho, o pano, os estofados. Estes homens são o povo e são os que nos vestem. Estes homens vivem debaixo das minas, sem o sol e as doçuras consoladoras da natureza, respirando mal, comendo pouco, sempre na véspera da morte, rotos, sujos, curvados, e extraem o metal
o ferro e toda a matéria das indústrias. Estes homens são o povo e são os que nos enriquecem. Estes homens, em épocas de lutas e de crises, pegam as velhas armas da pátria e vão, a chuva, a neve, nos calores pesados, combater e morrer, longe dos filhos e das mães, para que nós continuemos no nosso descanso opulento. Estes homens são povo e são os que nos defendem. E o mundo oficial, opulento, soberano, o que faz a estes homens que o vestem, que o alimentam, que o enriquecem, que o servem? Primeiro, despreza-os, não pensa neles, não vela por eles, trata-os como se tratam os bois, deixa-lhes apenas uma pequena porção dos seus trabalhos dolorosos. Não lhes melhora a sorte, cerca-os de obstáculos e de dificuldades, forma-lhes em redor uma servidão que os prende e uma miséria que os esmaga. Não lhes dá proteção. E, terrível coisa, não os instrui, deixa-lhes morrer a alma. E é por isso que os que têm coração e alma e amam a justiça devem lutar e combater pelo povo. E ainda que não sejam escutados, têm na amizade deles uma consolação suprema. Ah, eu continuo o mesmo sonhador que ainda acredita em paz e amor. E o meu sonho vai virar realidade depois que enfim passar a tempestade e essa loucura toda terminar. A gente errou e entrou na contramão e desinventou a civilização. Aonde foi que a gente se perdeu? Não sei dizer o que aconteceu, só sei que dá pra achar a solução. E encontrar a luz no frio da escuridão e acender a vela o fogo da paixão. Falo de amor, de solidariedade, nós somos feitos de felicidade, então é só abrir o coração. E no fim das contas o que vai sobrar é o velho sonho pra recomeçar. Falo de esperança, de fraternidade, de compaixão, de fé e amizade. É só assim que o mundo vai mudar. Ah, eu continuo o mesmo sonhador que ainda acredita em paz e amor. Encontrar a luz no frio da escuridão e acender a vela, o fogo da paixão. Falo de um mundo inteiro sem fronteiras, sem muros, sem divisas, sem barreiras, em que as pessoas possam se abraçar. Falo de respeito à diversidade, de cor, de gênero, da liberdade, de amar alguém do jeito que eu quiser. Ah,
Ah, eu continuo mesmo sonhador. Ah, eu continuo mesmo sonhador. Que ainda acredita em paz e amor. Que ainda acredita em paz e amor. Falo de harmonia e de caridade, sabedoria e sensibilidade. É só assim que o mundo vai mudar. Encontrar a luz no frio da escuridão. Encontrar a luz no frio da escuridão. E acender a vela o fogo da paixão. E acender a vela o fogo da paixão. Falo de justiça, falo de igualdade, de paz e amor pra toda a humanidade. E um novo tempo pra recomeçar.